não é uma tarefa fácil, não é um caminho que não tem obstáculos, tem muitos obstáculos, sim. É um tema muito difícil da gente conseguir trabalhar. O que eu queria trazer é que é possível, e só é possível à medida que a gente abre espaço para que esse tema possa vir à tona. Enquanto a gente continuar tratando o suicídio como tabu, nós ainda vamos ter muitos casos em que pessoas desistiram, né? Na verdade, não sei nem se a gente pode dizer que desistiram, mas não suportaram lidar com as suas próprias questões, com as suas próprias emoções. E daí encontraram no suicídio uma solução para aquilo que estava doendo demais. Olá, como você está? Eu sou Natália Aguilar, eu sou psicóloga. Eu venho fazendo nesse mês de setembro aí uma sequência de vídeos para falar um pouquinho para vocês a respeito da campanha do Setembro Amarelo. O mês de Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio e é um assunto que precisa ser falado não só no mês de setembro, para que a gente consiga prevenir as taxas, prevenir os números de tanto de suicídios como de tentativas ao suicídio, automutilação das pessoas que se encontram, né, num sofrimento muito grande, como eu já falei um pouquinho nos vídeos anteriores. Se você quiser dar uma olhada, dar uma explanada lá para entender um pouquinho melhor, volta lá, está disponível aí no canal para você. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito de algumas certezas que o indivíduo tem, que quer terminar com a sua própria vida, ela tem com relação a algumas coisas. Então, primeiramente, essa pessoa, ela entende que a sua dor ela é interminável. Se ela é interminável, não tem uma forma de se sair dela. O segundo ponto é a questão de não ter solução. É inescapável sair disso. Então, guardem esses pontos: interminável, inescapável e insuportável. Não dá para suportar essa dor. Então, a gente tem esses 3 Is aí, importantes para a gente poder compreender de que lugar que essa pessoa que quer cometer o suicídio, de que lugar que ela está falando. Ela está falando de um lugar onde a dor é interminável, de um lugar onde não tem solução, é inescapável, e de um lugar onde a dor é insuportável. Então, vamos pensar, se a gente tem um machucado na pele e temos esses 3 Is que nos acompanham, né? A questão de ser interminável, inescapável e insuportável. Como é que a gente convive com isso? E aí eu faço essa provocação para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para falar, não, não, a pessoa ela tem que então se matar mesmo. Não, claro que não, gente. Meu trabalho como profissional da saúde mental, é auxiliar essa pessoa a sair disso, a sair desse movimento de entender que a dor dela não tem solução, para ir para um lugar onde, e aí a gente não vai dizer que tem solução, mas onde existem ajustamentos que podem ser feitos no sentido de eu conseguir viver uma vida sem tantos is. É importante a gente poder compreender de que lugar que essa pessoa está falando, para a gente poder auxiliá-la de alguma forma. Agora, se eu parto do lugar da minha pré-concepção, aí vai ser muito difícil eu conseguir ajudar. Porque na minha pré-concepção, eu posso conceber que, não, tirar a própria vida é pecado. Então, essa pessoa, ela é uma pecadora. Eu posso colocar ela no lugar de pecador se eu colocar o meu julgamento. Para que a gente possa auxiliar alguém que está passando por esse processo, e aí vamos voltar lá no vídeo que eu falei sobre a questão da pessoa não conseguir manejar o que tá fora. Volta lá no vídeo para você entender um pouquinho de como que funciona esse processo. Se eu não buscar compreender o lugar dessa pessoa, dificilmente eu vou conseguir ajudar. E aí eu só vou ficar nesse lugar de julgamento e essa pessoa ela vai se sentir cada vez mais sozinha e isso vai
vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve tão grande que a vida dessa pessoa ela vai ficando cada vez mais sem sentido. E ninguém vai ser capaz de auxiliá-la nesse contexto, nesse cenário. Eu acho que é importante a gente poder criar esse espaço para se falar, um espaço dentro de uma escola, um espaço dentro da família, um espaço dentro da psicoterapia. E aí, eu sou muito a favor assim, gente. Se você não sabe lidar, se você não consegue lidar, se você é um pai, uma mãe, um professor, um coordenador, um diretor que não consegue lidar com essas coisas, que é muito difícil, peçam ajuda. Peçam ajuda para profissionais que são capacitados a lidar com isso. Porque a gente não resolve nada sozinho na vida, nós não vivemos sozinhos na vida. E aí, eu entendo que muitas vezes trabalhar com temas assim vai ser algo muito pesado, vai ser algo que vai demandar de uma energia muito grande, e muitas vezes a gente fica perdido e a gente não sabe o que fazer. Então, é muito importante que a gente também se coloque nessa posição de pedir ajuda para que eu possa ajudar alguém, para que eu possa ajudar meu filho, para que eu possa ajudar meu aluno, para que eu possa ajudar meu paciente. É muito importante a gente também se colocar nesse lugar, porque só assim que eu vou conseguir proporcionar algum tipo de ajuda a ele. Uma outra coisa que é importante que a gente possa pensar de criar de possibilidade com as pessoas que a gente atende e que tem esse movimento. E quando eu falo atende, eu estou falando atende em consultório, atende na escola, no próprio contexto familiar também. Vai ser importante a gente ajudar essa pessoa na compreensão de que nós vamos buscar ajustamentos possíveis à elaboração dessa dor, à travessia dessa dor, e não ajustamentos perfeitos. A gente vai pensar que saídas perfeitas, elas não existem. Elas são coisas que nós criamos, que nós idealizamos, e elas não existem. Então, nós vamos pensar em saídas possíveis, em saídas que são possíveis para aquela pessoa dentro daquele contexto, dentro daquele tempo que ela está vivenciando aquele sofrimento. Isso vai ser muito importante para que a gente consiga. É um trabalho de formiguinha, tá, gente? E aí, por isso que eu digo, se você não se sente capacitado para lidar com isso, busque ajuda. Busque ajuda de uma pessoa que é habilitada para isso, de uma pessoa que é capacitada para lidar com esse tipo de assunto. Porque é muito importante que a gente consiga compreender novamente, né, o lugar do qual essa pessoa está falando, do qual essa pessoa que está em intenso sofrimento está falando. O nosso papel é um papel da gente poder ajudar nessa ampliação de possibilidades. Muitas vezes já pararam e pensaram assim: "Nossa, aquele tipo de situação que você não consegue, você está tão dentro do problema que você não consegue enxergar a solução", e às vezes a solução ela parecia ser tão simples, mas eu estava dentro do problema e eu não conseguia ver. E aí, às vezes, quando eu saio e olho de uma outra perspectiva, eu consigo entender que não era tão difícil quanto eu pensava. Então, muitas vezes a gente vai precisar convidar essas pessoas que têm esse potencial é essa autoagressividade, a gente vai precisar convidar essas pessoas a olhar o problema delas de uma outra perspectiva. Só que para isso a gente vai precisar limpar, né, tudo que limpar um pouco o terreno. Tudo que não servir, tudo que for tóxico, talvez a gente vá precisar encontrar um meio de se afastar, de afastar um pouco essa bagunça para a gente conseguir olhar dessa outra perspectiva. E para que tudo isso? A pessoa que ela chega me dizendo que ela quer acabar com a própria vida, a esperança dela está muito abalada. A esperança dela na vida, a fé dela na vida está muito abalada. Não estou falando aqui de fé religiosa, tá, gente? Eu estou falando de fé de esperança mesmo, do ato de esperançar. Então, essa esperança de acreditar que as coisas elas podem se resolver, podem melhorar, isso está completamente abalado na pessoa que vem, né, com esse discurso de que quer se matar. Então, a gente também vai ter esse papel, né, crucial no sentido de auxiliar.
auxiliar no resgate dessa esperança. Eu digo que, assim, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa, não é um caminho que não tem obstáculos, tem muitos obstáculos, sim, é um tema muito difícil da gente conseguir trabalhar. O que eu queria trazer é que é possível, e só é possível à medida que a gente abre espaço para que esse tema ele possa vir à tona. Enquanto a gente continuar tratando o suicídio como tabu, nós ainda vamos ter muitos casos em que pessoas desistiram, né? Na verdade, não sei nem se a gente pode dizer que desistiram, mas não suportaram lidar com as suas próprias questões, com as suas próprias emoções. E daí encontraram no suicídio uma solução para aquilo que estava doendo demais. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você. Tchau, tchau.